Olá, queridos irmãos e amigos, voltamos para mais uma parte da mensagem sobre a vida eterna. Por que Deus quer que tenhamos a vida eterna? Nós falamos na mensagem anterior que todos morreram em Adão, todos foram separados em Adão, todos perderam a comunhão com Deus em Adão, todos vivemos separados porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem direito estão à glória de Deus. A partir do momento do pecado de Adão, toda a raça humana tornou-se inimiga de Deus. Todo pecador nasce inimiga ou inimigo de Deus. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Quer dizer, em inimizade com Deus por causa do pecado. Vamos mostrar isto na Bíblia Sagrada. Na condição em que Adão pecou, nessa condição todos tornamos inimigos de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8, o que a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto. Porquanto a inclinação, quer dizer, o desejo da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem fazer a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala sobre carne, está falando da nossa natureza pecaminosa, uma natureza adâmica, uma natureza que tem desejos ardentes pelas coisas do pecado, as coisas do mundo. Portanto, o homem sem Deus é um verdadeiro inimigo dele, embora Deus tendo responsabilidade de cuidar de cada um de nós da melhor maneira possível. Porém, no sentido espiritual, essa pessoa ainda continua sendo inimiga de Deus. O que a Bíblia Sagrada fala em Tiago capítulo 4, versículo 4. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tenho visto muitas pessoas deixarem de tomar uma decisão declarada diante do público, recebendo Jesus como Salvador, muito embora conhecendo tudo sobre Deus, pessoas que até foram criadas no lar crente, mas deixaram de tomar sua decisão por causa das influências de amigos, das influências do mundo, das obras da carne. Tiago foi contundentemente claro quando ele diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, faz-se, torna-se, declara-se inimigo de Deus. Paulo, quando abandonou a vida pregressa, quando ele abandonou a vida sem Deus, que recebe Jesus como seu Salvador pessoal, ele declara dizendo: se eu fosse amigo do mundo, não seria servo de Cristo. Morri para o mundo e vivo para Deus, de maneira que não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, disse ele, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vimos aqui nas mensagens anteriores que Paulo diz que toda a vida do passado ele considerou como escória ou como esterco, dependendo da tradução, por causa da excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo tornou-se um amigo de Jesus e de Deus a partir do momento que recebe Jesus como Salvador e, obviamente, recebeu também de Deus a vida eterna, que é a capacidade de comunhão com Deus aqui e na eternidade para sempre. Como inimigos de Deus, Jesus, ou seja, Deus em Cristo Jesus, fez a obra de reconciliação. É Jesus
quem reconcilia o homem com Deus. Que obra Deus fez em Jesus para que pudesse nos reconciliar com Deus, com o Pai? Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 2. Eu vou estar lendo a partir do versículo 13 ao 16. Diz o seguinte, capítulo 2, 13 ao 16. Capítulo 2, estou em 1 Coríntios, desculpe, vou voltar aqui para Efésios, capítulo 2, versículos 13 ao 16. Diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Portanto, a aproximação do homem com Deus não se dá pela sabedoria que ele tem de Deus ou das coisas sagradas, não se dá através do batismo da igreja, através da religião, dos dogmas religiosos, das boas obras praticadas por eles ou por ele, mas é pelo sangue do Senhor Jesus. Vou repetir mais uma vez o que diz a Bíblia. Mas agora, neste momento, nesse tempo presente, em Cristo Jesus, vós ou vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo aproximastes, já estão pertos. Ele vai explicar por quê, no verso 14. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Jesus veio não para abrogar, não para destruir ou anular a lei, mas ele veio para cumprir toda a lei, a fim de que a lei cumprida por ele, nós tivéssemos a liberdade de aproximar-nos de Deus. O que diz a lei? A alma que pecar, essa morre, dente por dente, olho por olho. Não havia chance de qualquer pessoa separada de Deus em Adão reconciliar-se com Deus ou entrar nos céus, a não ser através de uma intervenção espiritual na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a intervenção foi a cruz. Jesus vindo para morrer na cruz, no nosso lugar, como nosso intermediário, nosso mediador, nosso substituto, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado nele por nós. Portanto, fica muito claro que Deus em Jesus fez a obra de reconciliação. Olha o que diz o versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Jesus matou a inimizade. Jesus matou a morte, conseguindo a vida através da cruz. A cruz não nos salva, mas a mensagem da cruz, quando nós entendemos e atendemos, esta nos salva. É pela cruz que ele fez isto. O versículo 17 ele diz: e vindo ele evangelizou a paz, nos ensinou a paz, nos incutiu a paz, nos trouxe a paz. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto, tanto aqueles que tinham a promessa da vida eterna por causa de Abraão, quanto aqueles que estavam alienados de Deus e das promessas de Deus, como no nosso caso, gentios, fomos aproximados de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo, a grande e maravilhosa obra que ele fez em nós. Agora vejamos uma outra coisa interessante, além de Deus ter feito a obra de reconciliação em Cristo através da sua cruz. Assim sendo, segundo a Bíblia Sagrada, qual é o objetivo da pregação do Evangelho hoje? Por que Jesus mandou que o Evangelho fosse pregado? Por que ele mandou que evangelizássemos o mundo inteiro através da pregação do Evangelho? Primeiro,
declaração da verdade. Jesus quer que a verdade seja declarada. Foi Deus, através do seu Filho unigênito, quem fez esta obra. Sim, acredite nisso. Ele quer que saibamos disto. Foi Deus, através do seu Filho unigênito, que fez essa obra de reconciliação, ou a obra da reconciliação entre pecador e Deus. Por isso, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus quem fez a obra no seu Filho. Vejamos um texto interessante que está em 1 Coríntios. Aliás, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 a 21, quando Paulo escreve dizendo que o objetivo da pregação é fazer declarada a verdade de Deus. Deus fazendo a obra na pessoa de Jesus e, ao mesmo tempo, usando a nós pregadores para fazer a declaração e trazer os pecadores a uma reconciliação, usando a palavra de Deus como meio de reconciliação. Vou ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. Muito claro o texto. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, os pregadores, a palavra da reconciliação. De sorte que nós, pecadores e pregadores, somos embaixadores da parte de Deus, ou da parte de Cristo, como se Deus falasse por nós. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Verso 21, ele termina dizendo: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, a pregação da palavra de Deus, hoje, neste momento, nesse tempo atual, tem uma relevância altíssima, muito grande. Deus em Cristo Jesus reconcilia o mundo com o Pai através do seu sacrifício, pôs em nós, a sua igreja, a palavra da reconciliação, e nós exortamos e pedimos da parte de Deus, como se Deus estivesse falando por nós, dizendo: reconciliem-se com Deus. Esse é o clamor de Deus. Portanto, meu querido, se você ainda não é uma pessoa salva, se você ainda é uma pessoa que não tem a vida eterna, reconcilie-se com Deus hoje. Eis aqui o tempo aceitável. Eis aqui o dia da salvação. Este é o dia, esta é a hora, este é o momento de reconciliar-se com Deus através da sua palavra, por um genuíno arrependimento e reconhecimento de um afastamento de Deus através do pecado, mas a grande possibilidade de voltar-se para Deus através da sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a sua palavra, e somos salvos pela graça mediante a nossa fé na palavra dele. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela graça, muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado por esses momentos que aqui passamos examinando-a, ensinando-a e ouvindo-a. Deus, fala aos corações. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez desejo que Deus abençoe o seu dia com graça e misericórdia. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.